2 de julho, Café com Deus Pai. Não perca tempo. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Se hoje você recebesse a notícia de que só lhe restam mais 30 dias de vida, isso certamente o faria refletir sobre como tem vivido e o que realmente importa. É um convite a uma análise sincera de suas prioridades e ações. Talvez existam questões que você tem evitado encarar, desafios que tem procrastinado a resolver. Pode ser uma relação que precisa ser restaurada, um perdão que precisa ser concedido, ou até mesmo um projeto que precisa ser realizado. Nesses momentos de reflexão, somos confrontados com a urgência de viver com propósito e intensidade. Afinal, a vida é um presente sublime, mas um sopro passageiro, um vapor que vem e logo se esvai. Cada dia é uma dádiva, uma oportunidade única de amar, aprender e crescer. Ao caminhar ao lado daquele que é o caminho, a verdade e a vida, podemos encontrar direção e sabedoria para nossas escolhas. Jesus nos convida a vivermos plenamente, a abraçar cada momento com gratidão e coragem. Ele nos ensina a não adiar o que é essencial, a não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Portanto, aproveite cada instante como uma oportunidade de transformação e crescimento. Não permita que o medo ou a procrastinação o impeçam de viver uma vida significativa. Assuma o controle de sua jornada e faça cada dia valer a pena, pois é no hoje que construímos o amanhã que desejamos. A frase de hoje é: o seu tempo é sua vida, portanto, não perca tempo. Lendo mais uma vez: o seu tempo é sua vida, portanto, não perca tempo. Hoje é o dia 183 de 365, a leitura bíblica de hoje é Efésios, capítulo 2, e a palavra-chave é viver. Como você tem vivido a sua vida? Você tem deixado coisas importantes para amanhã? Não perca mais o seu tempo. Ame mais a sua família, converse mais com os seus filhos, olho no olho. Vá até um parque, corra, caminhe com as pessoas que você ama, abrace mais as pessoas. Não fique gastando o seu tempo em falar de outras pessoas com fofocas, fazendo comentários negativos. Não gaste seu tempo se depreciando, dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco, não é possível. Jesus está dizendo a você que com Ele você pode. Ele deu a vida dele, Ele é o caminho,
a verdade e a vida, e o que Ele quer é que você o receba no seu coração e que você caminhe com uma vida abundante. Fuja dos vícios, cuide do seu tempo de oração, leitura bíblica, de consagração a Deus. Esse mês de julho, a proposta do Café com Deus Pai, quem acompanha diariamente sabe, nós lemos ontem a mensagem que a proposta desse mês é uma proposta de transformação completa. E a transformação começa com a forma como nós administramos o nosso tempo. O que fazemos com o nosso tempo determina qual é a nossa vida. Pessoas que ficam muito tempo se embriagando, assistindo coisas que não são adequadas, ficam com problemas na sua saúde, com problemas nas suas decisões. Pessoas que dedicam mais tempo lendo a Bíblia, orando, fazendo a coisa correta, cuidando da sua família, fofocando menos. Aliás, fofocar é uma palavra que deve ser riscada do nosso dicionário. Nunca abrir a boca, nem por um segundo, para gastar o tempo falando a respeito da vida dos outros, mas dedicar totalmente o tempo para cuidar da própria vida, para que cada segundo seja usado para o crescimento do relacionamento com Deus, com os nossos familiares, com o nosso cônjuge, com os nossos amigos e para alimentar relacionamentos com bondade, fidelidade, amor, paciência, mansidão, autocontrole, com consideração e humildade no bom tratamento do próximo e do fortalecimento do nosso relacionamento com Deus. Você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você ainda não aceitou a Jesus, eu vou convidar você a fazer uma breve oração. Repita comigo essa oração dizendo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no teu livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração, você pediu para Jesus ser o teu Senhor, então ele lidera a sua vida a partir de hoje. Pediu para ele ser o teu Salvador, reconhecendo que tem pecados e que quando Jesus morreu na cruz, o corpo dele que foi partido e o sangue dele derramado nos purifica do pecado. Pediu para anotar o seu nome no céu, no livro da vida, que é um livro que está lá, onde estão os nomes dos que aceitaram a Jesus como você fez agora, e pediu para ter o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus que nos orienta e ensina aqui na terra para vivermos com ele até a eternidade. Você deve buscar uma comunidade de fé próxima à sua casa ou em algum local em que você se sinta confortável para ter amigos que vão ajudá-lo, que vão ajudá-la a seguir a Jesus. Participe do discipulado Batiza em Águas. O batismo em águas significa que você deixa a velha criatura e quando você sai das águas, você sai uma nova pessoa para seguir a Jesus, com uma nova proposta de seguir a vida com Jesus. Depois disso, você deve participar da ceia, que é um momento de comunhão que a igreja faz, a comunidade de fé faz, em que se parte um pão e esses pedaços do pão simbolizam o corpo de Cristo que foi partido por mim e por você, e se bebe um cálice com suco de uva que simboliza o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. Quando você participa da ceia, você lembra que Jesus veio para nos dar vida e que um dia nós vamos estar com Ele. Que você não perca mais o seu tempo, mas aproveite bem o seu tempo.
Falando a respeito do tempo, nós lemos em Eclesiastes, no capítulo 3, um texto que nos fala sobre o tempo. O versículo 1 nos diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se você está ansioso ou ansiosa com alguma coisa que ainda não aconteceu, esse versículo diz: tudo tem o seu tempo determinado. Para nascermos, aguardamos, na grande maioria das pessoas, um período de 9 meses. Então, existe tempo para que Deus faça cada coisa em nossa vida. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 2: há tempo de nascer e tempo de morrer. Existe tempo em que nascem projetos novos em nossa vida. Talvez alguma coisa você perdeu nesse primeiro semestre, talvez você perdeu algum ente querido, mas existe o tempo de nascer, existe o tempo de morrer. Muitas pessoas não aceitam e negam que perderam um parente porque ficam com questões emocionais, estavam muito vinculadas em relação a uma pessoa muito querida, mas hoje é dia de você deixar essa pessoa partir. É dia de você agradecer. Deus tomou esse seu ente querido e agora tudo o que você precisa fazer é viver o melhor tempo da sua vida, da melhor forma que você puder aproveitar cada segundo da sua vida. Existe tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Existe tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Talvez você plantou uma semente em um projeto que acabou não indo à frente. Talvez você está refletindo se deve avançar ou não. Pense bem, tome alguns conselhos e peça orientação a Deus para ver se você deve perseverar ou se de repente é tempo de deixar essa semente e plantar em outro lugar. Versículo 3. Existe o tempo de matar e o tempo de curar. Existe o tempo de derribar e tempo de edificar. Talvez hoje seja o tempo de você matar aquela falta de perdão, aquela lembrança que você carrega de alguém que fez alguma coisa ou disse alguma coisa ruim, negativa a você. Mate todos esses sentimentos negativos que sobrecarregam a sua vida. Existe o tempo de matar isso e o tempo de curar. Permita-se curar o coração. Permita-se perdoar aquele que fez mal a você. Faça a oração do Pai Nosso, pedindo que Jesus derrame sobre você a força para que você perdoe, para que você mate do seu coração aquilo que é mal. Peça a Jesus: cura-me desse mal. Cura-me dessa palavra que eu ouvi, dessa ofensa que eu recebi de maneira injusta. Que você possa receber hoje esse tempo de cura. Existe o tempo de derribar e o tempo de edificar. Existe o tempo de derrubar as coisas que prendem você no passado, que colocam você em depressão. É tempo de derrubar a ansiedade, a preocupação com o futuro. Você nem sabe se amanhã você vai estar aqui. Por que se ocupar com coisas do amanhã? Ocupe-se em fazer o melhor agora, no hoje. Edifique o seu tempo presente. Versículo 4. Existe o tempo de chorar e o tempo de rir. O tempo de prantear e tempo de saltar. Versículo 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Aqui no versículo 5,
o tempo de espalhar pedras e o tempo de ajuntar pedras. Existe o tempo em que nós podemos brincar mais com as pessoas e compartilhar momentos muito bons, mas existem momentos em que nós precisamos nos afastar para poder realizar alguns projetos. Existem alguns projetos que demandam um tempo nosso específico para realizá-los. Então, é um tempo em que precisamos nos afastar de abraçar, fazer acordos com relação aos nossos familiares sobre o uso do nosso tempo para alcançar certos resultados, certos objetivos. Tudo precisa ser conversado, negociado, falado com o marido, com a esposa, com os filhos, para que exista entendimento a respeito do uso, da administração do tempo dentro de casa. Versículo 6. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Todos passamos por momentos em que recebemos muitas conquistas, mas todo mundo tem uma história de algo que perdeu. Isso faz parte da vida. E esse tempo da perca é um tempo que precisa de ressignificação. Muitas pessoas perdem alguma coisa e quando perdem aquilo, dizem: eu perdi a minha vida. Nunca diga que você perdeu a sua vida porque você perdeu um trabalho, um cargo, algum dinheiro, um carro, uma casa. Ou de repente, se a pessoa com quem você decidiu que passaria a sua vida, decidiu por conta própria que quer seguir por outro caminho. Você não nasceu preso com uma corrente com ninguém. Algumas pessoas cometem suicídio, tiram a própria vida, dizendo que não conseguem viver sem a outra pessoa. Isso é uma falta de percepção de que nós nascemos sozinhos e partimos sozinhos. Podemos ter um bom tempo em um relacionamento com uma pessoa que compartilha um tempo da sua história conosco. Mas se a pessoa com quem você resolveu compartilhar a sua vida e a sua história resolveu, por alguma razão, não importa qual, que deve seguir por outro caminho, deixe essa pessoa ir. Prossiga. Deixe-se perder dessa pessoa e permita-se seguir com um novo caminho, com uma nova direção. Deus está com você. Ele dá a vida. Ele dá nova oportunidade e chance para que você recomece a sua vida. Existe o tempo de guardar e o tempo de deitar fora. O versículo 7. Existe o tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Como você tem lidado com situações de conflito na sua casa, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com o seu colaborador, com o seu sócio, no seu trabalho? Muitas vezes, o silêncio é melhor do que você querer mostrar que você está correto, que você está correto. Agir de maneira correta, muitas vezes, em silêncio, mostra mais do que querer falar e gerar discussão e questões. Como você lida com as questões do dia a dia no seu relacionamento? Muitos casamentos se perdem pela impaciência
e pela incapacidade de ouvir o outro. Estamos vivendo tempos em que tanto acesso a redes sociais, tanta vontade de que as coisas aconteçam agora, já, faz com que as pessoas fiquem impacientes. Elas não sabem esperar um pouquinho, ouvir o outro, prestar atenção naquilo que o outro está pedindo. Muitas mulheres reclamam dos seus maridos. Elas dizem: ele não para me ouvir. Escute a sua esposa. Quando elas estão falando sobre alguma coisa, elas estão dando dicas a respeito do que está incomodando ela. Preste atenção. Versículo 8. Existe o tempo de amar e o tempo de aborrecer. O tempo de guerra e tempo de paz. Existem situações em que você tem que entrar em guerra espiritual. Em alguns momentos, a família é atacada pelas ideologias desse tempo. E é necessário que você se arme com as armas espirituais, que são a oração, a leitura da palavra, o ensino na sua casa, para que todos estejam armados com o conhecimento da palavra, para que possam guerrear e combater contra as ideologias que têm lançado nesse mundo. Existem pessoas que dizem: não se incomode se o seu filho acha que é uma menina ou se a sua filha acha que é um garoto, um menino. Mas a Bíblia diz que Deus formou homem e mulher, macho e fêmea. E ideologias do gênero têm tentado invadir as casas das pessoas e dizer: você precisa receber isso e aceitar, porque é assim. Por isso que, quando o texto fala que existe tempo de guerra, nós estamos em uma guerra. Seguir a Jesus não é um caminho de paz e amor. O próprio Jesus disse: vocês acham que eu vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. E Jesus disse isso dizendo que ele veio trazer uma palavra que restabelece o ser humano no seu relacionamento com Deus. Então existe o tempo de guerra e o tempo de paz. O tempo de paz, quanto mais você guerreia pela sua família, traz a oração e o conhecimento da palavra diariamente, mais paz você tem. Porque quando todos que estão à sua volta conhecem a palavra e seguem a palavra e vivem na palavra, eles estão em tempo de paz. Essa é a meditação aqui. Vamos ler do versículo 1 ao 8, que fala sobre o tempo, Eclesiastes capítulo 3. E nós vimos que a mensagem de hoje é Efésios capítulo 2, que é o texto bíblico sugerido. Então aqui eu vou deixar no final do vídeo um vídeo que fala sobre Efésios capítulo 2. Vamos agradecer a Deus por essa meditação. Senhor, nós te agradecemos por essa meditação que nos fala sobre o tempo da nossa vida. Pedimos que o Senhor nos ajude a fazer a administração, a gestão do nosso tempo de uma maneira que frutifiquemos, que venhamos a ter uma vida transformada no campo espiritual, buscando o conhecimento do Senhor na palavra e na oração. No campo da nossa alma, cuidando dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e das nossas vontades. Que sejamos sábios na escolha do que falamos e de como vivemos na nossa casa, na faculdade, na escola, no trabalho, com os sócios, com
com os colaboradores, com os colegas, que sejamos sábios no casamento, cuidando bem do cônjuge e dos filhos, e que possamos cuidar mais do nosso tempo em relação à nossa saúde, ao nosso corpo, à nossa vida, para que possamos estar em paz. Pedimos que o Senhor permaneça conosco em tudo que fizermos ao longo desse mês, que está no princípio. E te agradecemos que sejam dias maravilhosos, com a tua proteção, cuidado e direção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com esse vídeo que fala sobre Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 é um texto bíblico que mostra quais bênçãos Jesus quer derramar sobre a nossa vida. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre. Amém.